palavra para a torcida. Primeira pessoa, Tiago Rocha. A palavra aberta para o Tiago Rocha. Boa tarde a todos, né? Antes eu queria mostrar a minha insatisfação aliás, decepção, pela falta de capacidade dos representantes da prefeitura. Não vou nem colocar do governo do prefeito, que aí tem que pintar, né, a bandeira do prefeito, mas a prefeitura, competência técnica da prefeitura para tratar questões de fato relevantes. Eu acho inadmissível quando um secretário que aí é secretário de Estado, o nome que se diz, porque quando aí é Estado, vamos dar uma pincelada, que sou professor de História, então a gente tem essa obrigação quase que mental de explicar. Secretário de Estado é secretário municipal, secretário estadual e ministro de Estado, só muda o nome. Mas a competência é a mesma. Quando você vem e fala que o fator campo não dá certo, com todo respeito, vamos então transferir a prefeitura para um lugar. Vamos colocar o prédio da prefeitura abaixo. De uma hora para outra, tem laudo, o elevador não funciona, então deixa o prédio abaixo. Enquanto isso, nós vamos pedir o prédio da prefeitura, algum prédio da prefeitura de São Bernardo do Campo, emprestado. Será que vai funcionar direito a prefeitura? Acho que não. Se a gente for para São Caetano, a mesma coisa. Então, o fator físico do lugar onde você está, se você está na sua cidade, você respira pelo menos o ar da sua cidade. Se você tem que passar todo dia pela Oliveira Lima, você sente o cheiro da Oliveira Lima. E sabe onde é que tem que resolver. Se você vai para outro lugar, desculpe, você não sente a cidade. A mesma coisa o Santo André. A gente está jogando em outro campo, que você não pode treinar todo dia, você não vive o estádio, você não sabe onde está o morrinho, artilheiro. Então, veja, a falta de competência. Competência não é, porque às vezes a pessoa tem competência para cultura, Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, então tem para cultura, para lazer, mas o esporte deixa para a mão de outra pessoa. Então, não entenda isso como é a competência técnica da prefeitura. Outra coisa, e aí eu vou tentando estabelecer um debate, é com a doutora. Doutora, com todo respeito, doutora Ana Paula, o laudo saiu do Ministério Público. A Justiça, desculpe, a senhora falou que é um laudo do STJD, e o estádio não tem condições desportivas, mas a iniciativa primeira que foram cobrar a Federação Paulista foi o quê? Uma vistoria de quem? Do PROCON, que eu acho que está ligado ao Ministério Público. Logo, então, pela fala da senhora, eu não sou advogado, mas pela fala da senhora, a cidade de Santo André não tem como atender os consumidores dos produtos dela, se pensamos assim. PROCON, produtos, comércio, mas aí prefeitura também vende alguns produtos. Quer dizer, então, que o produto esporte na cidade, ela não tem como oferecer. Como não tem como oferecer, por exemplo, uma peça de teatro, se o teatro não obedecer às regras para o consumidor que vai lá e paga o espetáculo. Então, são essas questões que, veja, deixa a gente muito triste quando a gente vê um colosso daquele do outro lado do passo, e a gente fala, poxa, ali tem gente competente. Eu acho que, não discutindo o mérito da questão, porque tem pessoas e pessoas, mas dá tristeza. E outra coisa, a Copa do Mundo, aí entrando no STJD, o STJD julga todos os esportes, não é apenas o futebol. Né? E tem relação direta com a prefeitura, como não? Não tem? Lógico que não tem, a regra é diferente. Agora, se ele chegar... Não vou conceder a parte, porque eu acho que o senhor é o mais culpado de tudo isso, senhor Padalino. O senhor é o mais culpado de tudo isso. Veja, doutora, aí a gente precisa ver uma discussão que não cabe aqui, mas a relação entre Justiça Desportiva e Prefeitura, sabe, ela caminha junta, na minha visão. Aí vai entrar na letra jurídica, mas, pô, se o estádio está vetado pelo STJD, é porque o estádio não é um muro só. Tinha gente invadindo o setor que não era para invadir em estádio. Tem que deixar isso bem claro também. Então, o estádio não tem condições mais do que um simples muro. O Sérgio está aqui, ele sabe. Tem que receber bem a imprensa. Quantas e quantas vezes, pessoal aqui, eu trabalhei no canal Net Cidade, quantas e quantas vezes a gente teve que subir com equipamentos pesados até lá em cima, porque o elevador estava quebrado.
quando o Santo André disputava a Série C. E para entrar na questão histórica do estádio, já que o nobre vereador falava, sem pintar a bandeira, mas, né? Veja, a história do estádio é o seguinte: o estádio era mais que aquele concretão. O concretão aconteceu por quê? Por causa da mentalidade da cidade. Primeiro, o Brandão foi lá e fez uma parte do projeto, porque o projeto original era uma outra parte do outro lado, igualzinha. Agora, veio o Lincoln Grillo e fez o concretão, por quê? Porque em 80 a gente precisava jogar no estádio maior. Quer dizer, a cidade foi fazendo as coisas de afogadilho. Chega um momento onde, numa audiência pública, que a gente tem que discutir mais amplamente, a gente fica pintando, não, mas olha, o campo tal tem grama sintética. Vereador, mais econômico para a cidade é colocar uma grama sintética no estádio Bruno José Daniel e tentar, com os órgãos da Justiça Desportiva, o Santo André jogando lá, você não mexe mais no campo por uma quantidade de tempo maior. Agora, ficar defendendo esse tipo de coisa, veja, o estádio municipal da cidade está com grama 2 palmos. Dá para jogar futebol? O senhor que conhece? Acho que não. Acho que não. Então, vereador, só mais um parêntese. No ano de 97, e aí a secretaria sabe, é por isso que o senhor Padalino é o mais é o diretor de esporte, então ele é o mais culpado. No ano da graça de Nosso Senhor de 1997, todos nós aqui, o Walter também, todo mundo, a gente assistiu um jogo Santo André e Ponte Preta do tobogã, do tobogã. E aí a gente via a justificativa que saiu no Diário do Grande ABC, a gente via do outro lado uma parte da marquise mais para baixo. E a justificativa da época era, vai cair, então está interditado. Alguém interditou aquilo, alguém que deu um laudo, alguém que tem competência técnica, que eu acho que é o Ministério Público, mas não sei, para interditar um lugar é Ministério Público. Então a gente assistiu aquele jogo de lá, o vídeo. Isso em 97, primeiro ano da gestão do PT, que saiu do PTB do Brandão. Quer dizer, então faltou uma visão dos outros anteriores, falar, pô, mas peraí, o estádio precisa de manutenção. É a mesma coisa que a nossa administração pinta e borda quando fala do viaduto Adib Chamas. Faltava manutenção, nós fomos lá e fizemos. O Bruno Daniel faltava manutenção, derrubamos abaixo, não fizemos nada. Só para concluir, outra coisa, a Libertadores. Fizeram lá uma arquibancada de madeira que ninguém foi lá, por quê? Para dar a capacidade certa, certo? A capacidade deu, mas a gente continuou vendo o jogo no mesmo lugar. A cidade trata tudo no improviso. E aí vem o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, que deve entender mais de cultura e lazer, falar, veja, o fator casa não é importante. Pô, onde é que a gente vai parar daqui? Pode dar o prazo que quiser, eu não confio em vocês, eu munícipe. Porque falta vergonha na cara de falar, gente, nós não temos como fazer. Humildade, não é vergonha na cara, é humildade. Para de politicagem, para de colocar, sabe, patrocinar, porque tem que sair da cultura. Olha, vamos fazer uma campanha publicitária para falar, olha, o estádio vai sair. Então, veja, aí a publicidade, o setor de comunicação vai lá, faz o outdoor e manda alguém pregar. Paga por isso. Para de fazer isso e fala, nós não temos como fazer o Santo André, a gente vai tentar de tudo, mas não temos como fazer. Vereador vinha aqui e fala, poxa, é isso e aquilo, acolá, nós fizemos. Parece o Maluf que fez. Tudo é o Maluf que fez. Então tá, tem vereador que sobe na tribuna e fala, nós fizemos, mas não vê nada. Então veja, para concluir, são essas questões que eu queria colocar. O Tiago falou muito bem, prazo é a primeira coisa que vocês têm que dar. Segunda coisa, tem uma internet hoje que tudo funciona. Tudo funciona na internet. Eu falo para os meus alunos, é coisa de Deus. Você entra lá e vê tudo. Coloca esse projeto na internet. Eu faço esse desafio. Já que é transparente, já que tem o laudo, já que tem o projeto, já que tem o projeto na SOSP e tem o projeto na Secretaria da Cultura, deixa tudo em pratos limpos. Não só para o Bruno Daniel, mas para outras obras do governo. Era competência do legislativo, mas a gente sabe que o nosso legislativo é meio capenga. Então, a gente, né? Então, veja, são essas questões que eu queria colocar. Prazo, a primeira. Transparência, a segunda. Honestidade, a terceira. Certo? É isso que falta. E uma única coisa que aí eu tenho que falar. Sérgio, Santo André, a gente sabe que tem uma realidade, certo?
E é isso que eu tinha que dizer. Eu não admito um time que foi campeão da Copa do Brasil, disputou Libertadores, foi vice-campeão paulista. Roubado, inclusive. Roubado. Mas aí é o impedimento. Eu já te concedo a parte, vereador. Já te concedo a parte. Porque agora é audiência pública, nós somos iguais. Certo. Dura quando está alguém lá e tapa a nossa... Claro, sem dúvida. Então, veja. Olha só. O Santo André vai mal. Muito embora, aliás, muito porque da sua política interna, que é um clube privado, a gente sabe disso. Mas a prefeitura tem que caminhar do jeito que tem que caminhar com o atletismo. O atletismo está treinando lá, vereador? No Bruno Daniel? Está treinando? Alguém sabe? Ninguém sabe. Não deve estar. Por quê? Porque a doutora falou que o estádio está fechado para obras. E não se pode fazer obras com atividades no lugar. Então vai dizer para o governo federal que não pode fazer obra da Copa. Porque tem 2 estádios. Aliás, o estádio do Internacional, por exemplo, o jogo está pegando fogo e a obra está correndo. Então, por isso que eu falo da falta de competência. Então, só queria concluir com a minha tristeza, uma tristeza enorme, pela falta de humanidade, pela falta de competência técnica, é uma embromação, falta de transparência. E pedir para vocês, agora, nessa audiência pública, sair com um compromisso. Primeiro compromisso, prazo. Isso é fazer política sem bandeira partidária, viu? Segunda coisa, transparência. Terceira coisa, honestidade. Não vamos fazer? Olha, não vamos fazer porque não tem dinheiro. A gente está construindo um hospital na Vila Luzita, então não dá para... Sabe? Ou então, olha, a gente tem um rio que está comendo a pista, a gente precisa fazer alguma coisa. A cidade vai entender. A cidade só não entende, todos virem aqui com o alto do cargo, e do cargo público, pago pela gente, e ficar falando, veja bem, tal, não sei o quê. Aí não dá. Era isso que eu tinha que dizer. Eu fui duro porque a situação me deixou, fez com que eu ficasse duro. Porque, veja, falar do fator casa é uma coisa inaceitável. Então, desculpa, hoje eu saio daqui com um sentimento. O secretário de Esporte, Cultura e Lazer da minha cidade é nada mais, nada menos que um burocrata da cultura e do lazer, porque de esporte não entende absolutamente nada. É isso. Obrigado. Ô, vereador Pinheiro. Ô, vereador Pinheiro. Presidente. Eu vou abrir a pergunta para vocês, mas eu preciso, tem mais, só um minuto. Tem mais uma pessoa para falar, aí depois vocês vão responder. Só mais uma pessoa. Bahia, só um minuto.